História em Debate. Bom dia, bom dia, bom dia. Manhã de sábado, 30 de outubro de 2021. Outubro já indo embora, novembro já chegando. Manhã de sábado, você sabe que é manhã de encontro com a história, com um bom debate, com conhecimento, com a informação. O nosso convidado já é embaixador, já é assim, da casa, né? Já é de casa, não é mais um convidado que você recebe esporadicamente, porque ele já está aqui conosco pela terceira vez, só que hoje com uma grandiosa diferença. Ele está aqui, está nos estúdios, não está de forma remota e veio para conversar conosco, porque hoje tem lançamento de livro, já. Olha, eu sei que já é sábado e daqui a pouquinho você precisa fazer as compras do supermercado, você tá aquele dia que o pedreiro vai em casa, obra, resolve tudo isso rapidinho, porque às 15 horas tem um convite imperdível. O Wagner Willian, escritor, jornalista, ele vai estar lançando o livro A Operação Secreta Etiópia-Maranhão, a Guerra dos Respiradores no ano da pandemia. Ele já falou desse livro com a gente aqui, também já falou dos outros livros que ele tem, ele fez a biografia, O Soldado Absoluto, o Marechal Lott, a gente já falou dele aqui, fez a biografia da Maria Tereza Goulart. Ela, inclusive, teve aqui, né, o edifício João Goulart, é uma homenagem ao finado esposo dela, e a gente conheceu um pouco desses personagens através do Wagner Willian. Só que hoje ele está na cidade, às 15 horas, bem aqui no Shopping São Luís, na livraria Leitura, vai estar autografando o livro e conversando, porque você sabe que a história, ela é uma oportunidade de diálogo, né, de debate, e você pode ler o livro do autor, a obra, e pode conversar com ele. Olha que oportunidade, né? Sobretudo depois desse jejum pandêmico, a gente ainda está na pandemia, mas agora a gente tem essa oportunidade, com devido cuidado, álcool gel, a máscara, de conversar com o autor. Então hoje ele está aqui para bater esse papo e eu te convido, você que está assistindo a gente, você que está ouvindo a gente, manda a tua pergunta pelo WhatsApp, tá? Faz a tua pergunta, o teu comentário, manda aí pro WhatsApp da rádio. Você que está assistindo pelo YouTube, coloca lá a tua pergunta que a Karina vai colocar no ar durante a transmissão e a gente pode fazer a pergunta direto para ele. Combinado então? Valeu? É isso. Já estamos no ar, vamos que vamos, ninguém segura a gente. Manhã de debate está no ar, o História em Debate. Vamos que vamos. Beleza. Nosso bom dia para os nossos ouvintes. Raimundo Pinto do Brejo escutando a gente, Adilson Souza também acompanhando a gente. Beleza. Wagner Willian aqui nos estúdios da Rádio Timbira. Meu amigo, prazer enorme receber você aqui, não só ao vivo, mas também de forma presencial. Bem-vindo à nossa cidade. Bom dia aos ouvintes, Marcos. Muito obrigado pela generosidade, pelo carinho e pelas palavras. Agradeço muito. Pois é, já circulou pela cidade, já matou a saudade da ilha, já passeou ali aqui, né? Nós estamos no centro histórico da cidade. Então, eu vim com meu filho, agora eu sou fiscal de reforma e realmente vindo da Rua Grande, a gente percebe que a revitalização está andando, está vindo. Eu falei, não parou. Eu fiquei preocupado com a época de eleição, a gente sempre fica... Porque quando eu vim aqui, estava em obras, e agora eu vi que as obras terminaram e estão descendo. Então, é muito bom isso aí.
Pois é, a Praça Manuel Beckmann, nesse momento, parabenizar aí a ação que está em reforma, uma praça importante da cidade, né? E você viu a movimentação aí à noite, deu uma voltinha aí, Sim, Praça sim. dos Poetas, Sim. Praia Grande. Sim. Tá muito bonita a cidade, e eu estava comentando também que o Maranhão é um roteiro que precisa ser trabalhado com um roteiro de 7 dias, principalmente para ser vendido pacotes lá no Sudeste, porque você tem muita coisa. Você tem Alcântara, você tem, claro, Lençóis, você tem muita história aqui, tem até passeio até na ferrovia de Carajás também, quer dizer, você pode... Tem uma gama enorme, né, de passeios. E a cidade é muito bonita. E sol, né? E sol. Sol, porque o inverno ainda não terminou em São Paulo. Ainda tem frio lá. Estamos, ainda não sei o que acontece. Está em novembro, quase em novembro, e ainda continua o frio lá. Pronto, então vem pra cá. Você quer sol? Vem pra cá o ano todo. Não pode estar chovendo, mas calor você vai ter, né? Você vai ter o calor e vai dar para passear, vai dar praia, muito legal. Que bom. E só, desculpa te interromper, não, falar muito da cultura, dos centros culturais, do Bumba Meu Boi, claro, do Padre Antônio Vieira, tem muita coisa mesmo. Olha, uma semana cheia. Pronto. Vou levar você depois ali na igreja, na Capela Bom Jesus dos Navegantes, ao lado do Seminário Santo Antônio. O Papa João Paulo II ficou hospedado lá. Não sei se você conheceu. Sim, é perto onde... eu não sei. Se fez onde o Padre Antônio Vieira. Fez a Praça do Papa, não. Não. Aqui ainda no Centro Histórico tem... ao largo, né, de Santo Antônio, e tem a igreja que ela fica dentro, escondidinha, e nem sempre as pessoas que vêm conhecem, mas aquele tipo de igreja ainda com cemitério dentro, e é muito legal, vale a pena fazer essa visita. Eu estou com o meu filho que estudou em Coimbra, e a brincadeira ele está postando fotos e está perguntando se ele está em Lisboa ou se está em São Luís. Pronto. E vai ser difícil fazer a separação para quem está acompanhando a viagem, né? Você pega ali aquela parte ali de Belém, ali né? Como é que chama? O bairro do Belém, né? Que tem lá, já perto da Beira Rio, ali da Beira Mar do Tejo. Você vê aquele trecho ali todo muito parecido, né? Sim. Pois é isso, né? Tá vendo? A turma reconhece aí, valoriza aí a história que a gente tem, e é isso mesmo, tem muita coisa bacana, né? Dá nosso bom dia também pro Lucas. A gente conheceu ontem, né, o filho do Wagner, que também é jornalista, jovem jornalista, estudou em Coimbra e está aqui também junto com ele. Bom, Wagner, hoje tem lançamento de livro, né? Quer dizer, o livro já está na praça há algum tempo, né? Ele não é novidade do ponto de vista de lançamento remoto, mas agora você tem a chance de fazer uma sessão de autógrafo, conversar com o leitor. Qual é a importância desse contato, né, real do livro, sobretudo quando, em geral, as pessoas já souberam do livro, né? Mas aí qual a vantagem, qual a importância? Não, eu vou lá, vou autografar, vou conversar com o leitor. Esse contato faz falta, não faz? Sim, faz falta. E o interessante sempre tem uma conversa e 90% das vezes tem uma pergunta. O leitor tira uma dúvida. Mas como é que você fez isso? Mas aí... Aquilo, a única que eu não respondo é como é que você soube. Aí não dá porque a fonte eu falo assim, me contaram, acabei descobrindo e tal. Mas é importante esse livro, que é um corte na história da pandemia, da trágica história da pandemia no Brasil, mas lendo hoje já de maneira fria para o ano passado, que parece que foi no século passado, tem isso.
você vai descobrindo coisas como o Roberto Dias, que está implicado na CPI, foi ele que assinou o confisco dos respiradores do Maranhão, da primeira compra, a compra nacional. Quer dizer, você, quando escreveu o livro, é importante a gente falar disso, né? Era um momento da pandemia. Sim. Não é? E talvez algumas dúvidas, eu vou fazer diferente, algumas certezas poderiam estar sob nuvens de dúvida, de contestações. É que parecia, vamos lá, é um livro político. Livro político não significa um livro partidário. É um livro, porque você está discutindo saúde pública, é política. É claro que é político. Então é claro que ele abre debate, abre discussões e abre paixões. O leitor tá tendo contato com ele e faz o seu julgamento. Mas o maior julgamento, Wagner, é o da história. E a gente já está vendo agora algumas coisas mudarem o rumo, não? O livro é factual. Ele não analisa. Eu acho que é o factual. Ele ao contrário dos outros que eu fiz de 600 páginas, 700 páginas, esse livro é um corte, é factual, ele é uma parte do contexto, não é o contexto inteiro. Depois, eu acho que vale muito a pena, eu acho que grandes jornalistas, historiadores devem ter a obrigação de escrever um livro juntando uma peça com outra, porque hoje o desenho dessa tragédia é uma análise completamente errada. Vamos deixar com a palavra análise para não falar algo mais grave, do governo federal, que imaginou, e aí também está nesse livro, fevereiro aconteceu uma coisa muito ruim para o país, que foi a viagem da comitiva presidencial para os Estados Unidos. Provavelmente lá pegaram todas as instruções de como não combater a pandemia. Assim, não, vamos, os jovens primeiro infectados, cloroquina, hidroxicloroquina, e não vai acontecer nada, não vai morrer mais que 5 mil pessoas. E eles voltam em fevereiro com essa missão. Exatamente. Infelizmente. Tem áudios aí de pessoas do governo, filhos do presidente, falando assim, não, o jovem tem que ir para a rua para se infectar em março, abril. Quer dizer, para a gente formar uma camada de pessoas imunizadas. Uma bobagem sem fim, né? Que depois também morreram jovens, morreram idosos e a coisa ficou muito mais feia ainda. Pois é. E o pior ainda estava por vir, né? No que foi, se é que algo a gente pode dizer pior. O Wagner, eu estou com o livro, eu vou fazer o seguinte, se você me permite. Vamos combinar o seguinte, para não dar muito spoiler do livro, mas ao mesmo tempo incentivar o leitor, a pessoa a ter contato com o livro, eu vou fazer leitura de alguns trechos iniciais, você me permite? Do começo, sim, que aí eu não vou deixar o final para o leitor, né, conhecer. Eu separei aqui algumas passagens do livro que relatam, sobretudo, esse início da crise, para a gente conversar e explorar aqui. Eu marquei algumas páginas iniciais, como uma, por exemplo, fala... A gente está falando da questão da compra dos respiradores, essa operação maluca. A verdade é essa, uma operação maluca para um período que é mais maluco ainda, e para um governo federal que a expressão maluco não caberia. Mas olha só, a gente tem um final de 2019 apontando para uma grande tragédia, mas por algum motivo, né, a gente teve a esperança de que o vírus não chegava aqui. Então, a gente viu na China o começo de uma tragédia, o comecinho, e a gente teve o Réveillon, e a gente teve Carnaval em 2020, não é isso? Sim. Temos em 2020 o Carnaval, e a coisa já está indo, os contágios estão acontecendo e tudo, e a gente está na expectativa aqui no Brasil de que não vai chegar aqui, não vai ter, ou há um medo, mas
Vamos lá, segue a vida da coisa toda. Mas aí você começa a ter os primeiros casos no Brasil, e eu lembro que no caso do Maranhão, a gente ficava assim, nenhum caso. Era curioso, assim, na expectativa do caso número 1. Né? E aí depois, caso número 1, aí a coisa começou a correr, e aí começaram as primeiras mortes, e aí a coisa degringolou mesmo. Se a gente pensar, foi horrível, muito ruim, claro, perder pessoas, tragédia, mas assim, não é propaganda de governo, mas, Wagner, podia ser muito pior. No Maranhão poderia ter sido, mas muito, muito pior. O livro, ele não é uma propaganda de governo, ele é um factual, você está ali investigando, estudando. Mas é importante que a gente compreenda, por exemplo, o Consórcio Nordeste, ele tem um papel importante nessa luta, o governo tem um papel importante, porque tem um determinado momento que é um salve-se quem puder, cada um por si. E o que me dá a impressão é que o governo, ele tem uma leitura da crise que eu acho que já entrou para a história, mas o tempo fará mais justiça ainda em relação a isso. Ou seja, o governo poderia ter esperado e estaria no seu papel de espera. Essa que é a verdade. Se o governo tivesse só esperado, ninguém o condenaria, porque ele teria feito certo. Mas quando o governo toma a iniciativa de correr atrás, entender o momento, esse é o grande segredo, enxergar o momento. A gente tem, por exemplo, uma passagem aqui no livro que fala o seguinte: o Consórcio Nordeste, página 40 do livro, o Consórcio Nordeste tentava uma cartada e criava no dia 30 de março de 2020 ainda, não é isso? O seu comitê científico para elaborar ações contra a pandemia. Aí descreve quem foram as pessoas que fizeram aqui. E Rui Costa talvez não imaginasse que uma das primeiras vítimas seria ele. Apenas 2 dias depois desse anúncio, uma carga de 600 respiradores comprada na China pelo consórcio do Nordeste ficaria retida no aeroporto de Miami, onde o avião que trazia o equipamento pousara para reabastecimento. Com a aeronave parada na Flórida, Rui Costa, governador da Bahia, recebeu a informação de que a empresa chinesa havia desistido de realizar a venda para o consórcio Nordeste. O contrato foi assinado, mas o consórcio ainda não pagara os 42 milhões de reais acertados, né? Bom, era a primeira interceptação, estou pulando agora uma parte, de uma compra do consórcio Nordeste, não seria a última. Dos 600 respiradores, cerca de 80 seriam destinados ao Maranhão, que projetava agora uma situação desesperadora. O mês apenas começava, abril despedaçado. É só para entender que contexto a gente estava vivendo ali, ainda naquele... Era início de pandemia ainda, quer dizer, março, você tinha ali... Eu descrevi ali o Réveillon com a China anunciando ali os primeiros casos, a gente teve carnaval, em março, isso tudo acontecendo, é porque, como você falou, tanta coisa aconteceu... que para processar é difícil. É muito rápido que tudo vai acontecendo. A leitura do momento faz a diferença, né? Sim, olha, Marcos, perfeito. E realmente é muito estranho o sentimento. O que eu estou sentindo agora, eu fiquei até um pouco emocionado, porque é o seguinte: você trouxe aquele momento daquela indefinição toda e há uma sorte que há uma reunião normal do Ministério da Saúde com todos os secretários de saúde. E lá, o secretário Carlos Lula percebeu que o então ministro Mandetta falava uma coisa e alguns assessores do Ministério da Saúde ligados ao governo federal, ao presidente, falavam outra. E foi isso que ele trouxe pro governador Flávio Dino, essa indefinição a fazer. Então, aí a partir daquele momento o governador falou assim, então melhor a gente se garantir a gente. E faz uma compra normal, com toda a burocracia de 3 meses, aqui no Brasil,
numa empresa de Cotia, na região perto da capital paulista, e essa compra, 2 meses depois, ela é confiscada. A compra ia ter todo o trâmite, iam fabricar os respiradores e iam entregar. A compra foi confiscada com um documento do Ministério da Saúde. Então, o que você falou é fundamental. Naquele momento, não havia a obrigação, mas percebeu-se que o governo, que o governo federal não ia dar. Então, quem teve essa visão, e é fundamental, Marcos, você me permite, só eu vou ler a epígrafe de um deixa marcado aqui para você. Não, tudo bem. Tá epígrafe de não era um maranhense, mas era um maranhense por adoção, que é o Padre Antônio Vieira, sermão da primeira dominga do Advento. É rapidinho, não é o sermão inteiro, vontade, né? Vamos lá. Por uma omissão perde-se uma maré, por uma maré perde-se uma viagem, por uma viagem perde-se uma armada, por uma armada perde-se um estado, né? Por uma omissão perde-se um aviso, por um aviso perde-se uma ocasião, perde-se um negócio, perde-se um reino. Dai conta a Deus de tantas casas, dai conta a Deus de tantas vidas. Dai conta a Deus de tantas fazendas, dai conta a Deus de tantas honras por uma omissão. Ele fala da omissão do príncipe, que não pode falhar. Não pode falhar. E ao contrário, houve a omissão e como você destacou, houve também uma visão e uma prevenção do governo do Maranhão e é fácil. Quem quiser questionar, o que torna assim inquestionável o fato é que hoje qualquer pessoa pode entrar no Monitora Covid da Fiocruz, ou em qualquer outro balanço. O Poder 360 faz isso muito bem também, ou qualquer outro site que faça site jornalístico, mas se quiser um oficial da Fiocruz, que é uma parte do governo federal, e está lá. O Maranhão é o estado com o menor número de mortes por milhão, mas disparado. Então não é a água que o maranhense bebe que tornou isso possível. É esse combate efetivo. Essa primeira compra, ela é datada de 21 de janeiro. Percebeu-se, olha, se não vier forte essa pandemia, a gente monta as UTIs com esses respiradores que seriam confiscados, depois o STF entregaria para o Maranhão, e realmente abriu, o governo estava de olho, porque a faculdade Johns Hopkins estava indicando, e o Imperial College de Londres também, estava indicando que o próximo foco, o pior foco terrível seria São Luís. Estava indicando São Luís como o que se viu na Itália, depois se viu no Amazonas, aquele que o mundo inteiro ia falar, olha, ia ser São Luís. Não foi, porque além da chegada dos respiradores, houve também mais um fato determinante que salvou. O importante é o seguinte: salvou vidas. Uma vida já valeria, como você falou na epígrafe, todo o esforço, mas não foi uma vida, foram vidas. Tem um capítulo aí dedicado exclusivamente a uma gaúcha de Imperatriz, que ela precisou do respirador no dia que o respirador chegou. Então, se não houvesse o empenho de uma equipe, de secretário Diego, secretário Galdino, secretário Simplício, secretário Carlos Lula, se não houvesse esse empenho da coordenação do governo em trazer essa gaúcha maranhense, não teria um respirador naquele momento, no pior momento da doença dela. E isso faz toda a diferença. Então, realmente, o que você falou, que me impactou essa abertura, de novo, salvou vidas.
E é mais, é um livro político, sem ser partidário, porque também tem que se reconhecer também o esforço do governador paulista, pelo que eu sei, não tem nada a ver ideologicamente com o governador Flávio Dino. Sim, entendeu? Sim. Então foi outro também que tem todos os méritos de lutar e trazer a vacina também. Você imagina, sem esses governadores, o número de mortes. Já foi uma tragédia sem fim e agora imagina, né? Imagina. E olha só, a gente está falando, se não fosse o governo, tem um episódio aqui na página 50 que diz o seguinte: o bate-boca público tornava impossível acreditar em alguma solução que ajudasse o país no enfrentamento da pandemia pudesse surgir. No mesmo dia em que o Brasil inteiro ouviu Bolsonaro dizer que estava se bicando há algum tempo com seu ministro da Saúde, o próprio Mandetta, após uma reunião com o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, festejava a assinatura de um contrato de 1,2 bilhão com empresas chinesas para a compra de 8 mil respiradores, com entrega prometida em 30 dias. Ao ouvir o comunicado do ministro, Flávio Dino então se convenceu. Ficou ainda mais preocupado com o que Brasília fazia questão de exibir. O governo federal, além das bicadas internas, mostrava um singelo ou planejado desconhecimento sobre o que se passava na Europa. Por outro lado, com uma visível determinação, o ministro da Saúde não desanimava e garantia que o país tinha um plano de logística para enviar aviões à China e buscar os equipamentos no prazo. Aras também era só entusiasmo, pulei um pouquinho, ao demonstrar a sincronia das ações do governo contra o novo coronavírus, e começava 22 dias após a Organização Mundial da Saúde anunciar uma pandemia. Repito, 22 dias, não é uma epidemia, é uma pandemia. Então, você demorar 22 dias para agir já é com muito atraso, mas tudo bem. A esboçar um plano que integrava estados e União. Bom, governo integrado, ministros empolgados, não havia motivos para não acreditar. O contrato foi assinado no dia 1º de abril. E sim, no dia seguinte, Bolsonaro diria que nenhum ministro era indemissível. Ou seja, pela primeira vez no meio da crise, a gente teve um ar de segurança e confiança, porque ali um médico, ministro da Saúde, incrivelmente controverso ao governo Bolsonaro, vai lá e toma atitude e age como médico, age como gestor, dá segurança, ainda que atrasado 22 dias, vamos integrar o Estado, tomou a frente, esqueceu o presidente, o seu chefe falou assim, não, vou fazer o que é certo. Aí eu preciso lembrar o leitor que nesse período, o que acontece? O ministro da Educação, o ex-ministro da ocasião, o Waldheim, e é que isso é inacreditável, eu preciso te lembrar disso. E agora, você ouvindo isso, talvez você reflita melhor, porque no calor do momento, talvez você não tenha entendido. Isso tudo acontecendo, e aí o ex-ministro da Educação vai para o Twitter e posta um deboche contra a China. Quer dizer, a China tem o que o mundo todo quer, o Brasil está negociando e o cara, ministro da Educação, vai lá debochar da China. Se isso não é boicote, o que é isso? Quer dizer, agora o boicote direcionado a quem? Quer dizer, era muito difícil você acreditar, você fala isso no livro, que o ministro da Educação não estivesse entendendo que ali estava se organizando ou estava se tornando um pouco mais consistente uma política de governo no combate à pandemia. Sim. O cara foi lá e falou, não, vai lá e boicota. Sim, não, e você lendo, vamos lá, só para rapidinho, só para esclarecer, essa ação, essa compra anunciada pelo Mandetta, a China cancelou uma semana depois, também está no livro para frente, e essa integração também entre os estados também foi cancelada. Então, mais uma sugestão de livro. Os anúncios que não deram em nada do governo Bolsonaro também seria um bom livro. Porque, de cabeça, o que me ocorre, e cada um, eu acho que tem certeza que o ouvinte está lembrando de alguma coisa. Sabe o que me ocorreu agora?
A vacina do ministro Marcos Pontes, cadê? Pois é. Cadê? Boa lembrança. Cadê essa vacina? Que era alguém que tinha credibilidade, né? Se tinha um secretário com credibilidade, porque o Paulo Guedes, ele era uma aceitação do mercado, todo mundo entendia, mas o Marcos Pontes era a figura talvez mais neutra, com mais credibilidade no governo. Talvez assim, depois do Sérgio Moro na primeira parte do governo, mas como o Sérgio Moro tinha aquele duelo com o Lula, isso desequilibrou. Mas o Marcos Pontes, ele estava ileso. Sim. E qual foi o papel dele nisso? Não, então, real, na prática, assim, a gente pode dizer, não, ele, ministro de Ciência e Tecnologia, foi fundamental. Não foi. E esse livro, de novo, esse livro não é a história inteira, mas é uma parte da história. E é ótimo lê-lo agora, friamente. Como eu disse, parece que foi no século passado, né? Lê-lo friamente e começar a relembrar de certas coisas. Que nem essa postagem do Weintraub, no dia seguinte a China cancelou a compra. Claro. E outra coisa, gente, todo mundo em São Paulo, eu não sei aqui no Maranhão que a culinária é tão boa que talvez não seja muito popular o churrasco de fim de semana. Mas você vai no açougue e a China está quase um mês sem comprar carne da Friboi, e é um boicote assim que já passou daquela pseudo-febre hoje o mercado lê isso como um componente político, um boicote ideológico mesmo. Então, você tem um governo que faz, você tem aquele governo que não atrapalha, e você tem um governo que atrapalha, né? Realmente. Que é o pior deles. Esse é um caso e é fato. Aí você pode gostar ou não gostar, mas aí é fato. Tá lá a história. Ele fez isso e não fez o que devia fazer. Isso aí não tem como você discutir. Você pode defender ele ter estragado, porque você também estragaria, mas que ele fez, que ele estragou, e o que ele não fez, né? E foram boicotes, porque a China, na verdade, se tinha um país naquele momento que você não podia brigar, era a China. Porque você teria, além dos respiradores, você teria os insumos para vacinas. Então, estrategicamente, naquele momento, se tinha um país do qual você não podia, e sem falar nas exportações, as negociações comerciais todas, pela crise econômica que se deu, né, que se daria naquele momento e que continua tendo. Então, era um país que, caso houvesse alguma diferença política, você deixava para depois. Em época de crise, você não pode qualquer país, qualquer nação ao longo da história soube lidar com isso. Sim, e é fascinante, assim, agora contar um caso pessoal, é fascinante a carreira de jornalista, porque você não sabe, no mês que vem, se me falarem que eu vou estar na Sibéria, eu não desacredito de tudo, porque acontece mesmo. Então, a vida profissional me levou a fazer o CNN Séries Originais, o roteiro, e um dos programas que eu fiz foi Por que a Coronavac? E é simplesmente, sabe, a Coronavac foi... O Butantan escolheu a Coronavac porque a esteira de produção e o vírus morto é o mesmo que o Butantan produz. Então, não é que não ia mudar nada. Era pronto, mesmo se você tem... eu faço uma fábrica de Fusca aqui no Brasil. E você vai querer conversar com a Fiat ou com a Volkswagen? É óbvio que então não tem nada de ideológico. Não houve nunca nada de ideológico. Houve de prático. Opa, se eu trouxer essa vacina, ela será mais fácil de produzi-la aqui no nosso Fabril, na fábrica de vacinas do Butantan, entendeu? Então, e de novo, aí houve também, aquele monte de crítica ao vírus chinês, etc. Agora, o porquê nesse livro só perguntava. Agora a CPI começou a dar umas respostas e são
aterradoras. Um planejamento, algo que surgiu de maneira que a gente no começo achou que era só incompetência com corrupção. E a coisa se mostrou muito, muito pior. Talvez até uma eugenia, uma possibilidade de uma seleção dos mais fortes. Isso aí tem nome, né? Mas... Pois é, eu vou dar nome porque a Folha de São Paulo, eu li um editorial deles dizendo que a palavra genocídio ela não se aplica para os crimes do Bolsonaro. Aí ele trabalha com a conotação de que genocídio seria um massacre deliberado a uma etnia. Então ele estava discutindo até em relação à questão dos índios, que não houve a intenção direta com os índios, que ele cometeu vários outros crimes, mas que a expressão genocídio ela não se aplica. Quer dizer, esse caso não cabe, e isso está lá em Haia, inclusive foi parar lá, né? Eu não sei, e aí eu não sei se a minha leitura, talvez, não permite, eu não concordo muito com o jornal Folha de São Paulo nesse sentido. Porque quando você vê a questão do indígena, quer dizer, há uma opção deliberada no que vai acontecer, por exemplo, com os indígenas, né? Então você é responsável, você tem uma tutela de uma população, essa que é a verdade, pela Constituição, e deliberadamente você toma uma opção que vai levar à morte de milhares de pessoas de várias etnias indígenas. Ou seja, você acredita que em algum momento o Bolsonaro vai responder por esses crimes? Porque eu não vou perguntar para você se você concorda que sejam crimes. O teu livro coloca isso claramente, foram crimes. Não, até a Folha. Até a Folha. A gente vamos falar um pouquinho disso. A gente está discutindo o nível do crime. Pronto. Porque é crime, não há discussão. Não há discussão. E eu acho que é o seguinte, vamos lá, vamos dar uma solução política para... Eu vou fazer um comentário político para esse editorial da Folha. É um editorial apressado. Por quê? Deliberado, talvez a história mostre que foi. Talvez. Então já... E se juntarmos com os crimes da Prevent Senior, que a Assembleia Paulista continuou, é uma informação até, Marcos, a Assembleia Paulista abriu uma CPI também sobre a Prevent Senior. E nessa semana, que não deu muita repercussão, porque não dá tempo de dar repercussão, que é um fato atrás do outro, nessa semana chegou-se ao fato de que se baixava a oxigenação de doentes em estado... que estava num estado ruim, baixava-se a oxigenação. Tá, porque, aí só desculpa de interromper. Morte, como é que é? Morte também é alta, né? Pois é, morte é alta. Mas deixa eu só te interromper, eu sei que você não é um especialista, muito menos eu. Eu conversei com alguns médicos e eles falaram, mas Marcos, você tem que entender que naquele momento, você não sabe o que você está fazendo, assim, hoje você está julgando aquilo. Aí eu volto para a questão deliberada. Você toma uma decisão deliberada que o médico, naquele momento, ele tem algumas escolhas a fazer. Agora a questão é ele que está fazendo como uma conduta para melhorar a vida do paciente, ou é o plano de saúde que está por trás, ou é o governo que está determinando? Eu acho que a diferença talvez esteja aí. Sim. Não, desculpa ter te interrompido. Não, só não vou falar em respeito aos meus parentes. Houve um caso parecido de um familiar meu, na Prevent Senior. E aí se viu depois, olhando, que agora era muito estranho, entendeu? Algumas coisas. Bom, para ficar por aí, não ir além, mas...
O caso da oxigenação, eu não sei, pode ser, se tiver algum médico aí nos ouvindo, mas eu queria saber se baixar desde quando baixar uma oxigenação de um paciente poderia fazer bem para o paciente, né? Mas, Marco, outra coisa que eu anotei aqui para não deixar passar. Vamos lá. Está no livro, no auge da pandemia, abril do ano passado, no auge da primeira onda. O que Augusto Heleno determina? Que as famílias de quilombolas fossem removidas para abrir o espaço a mais para a base de Alcântara. Em plena pandemia. Aí começa o MP do Estado do Maranhão a se movimentar, o MPF também, e até o governo do Estado, que em teoria não legisla sobre áreas quilombolas e nem áreas indígenas, que são áreas da federação, e aí conseguiram suspender, transferir para outra data, mas o que passa na cabeça de alguém falar assim, vamos remover em plena pandemia as famílias de quilombolas, porque essa área aí tem que ser ocupada numa expansão de Alcântara? O que motiva essa assinatura? E por que tem que ser naquele mês de abril? Não pode ser assim que os números melhorarem. É uma negação da pandemia total. A questão do crime contra a humanidade segue em vários episódios. Esse é mais um deles. Sim. Você não tem nenhuma preocupação com o ser humano. Você faz de extinção, né? Como eu disse, e o seu comentário inicial me deu um estalo. Realmente, eu acho que hoje a leitura hoje mais fria sobre o que aconteceu, eu acho que revolta ainda mais. Realmente é chocante. Pois é. Bom, dá um alô aqui pro professor Souza, que está lembrando do absurdo da filha do Bolsonaro, o sigilo que foi imposto ao processo que a levou a matrícula no Colégio Militar de Brasília, né? Quer dizer, é fato. Aqui não é fake, é fato. É fato. E assim como teve o sigilo em relação à questão da vacina, da vacinação dele, né? Quer dizer, e é engraçado, né? Ele pede sigilo, ele aglomera, ele faz questão de aglomerar. E aí você já pensou, por que pedir sigilo da vacina? Por que pedir sigilo se ele fala que não tomou? Pronto, por quê? Porque tomou. Claro. Não tem outro. E se ele toma vacina e aglomera as pessoas, mais um crime. Quer dizer, já é um crime com ou sem vacina. Em plena pandemia, ele aglomerar as pessoas é um crime. Mas se ele toma a vacina, quer dizer, ele está protegido e está aglomerando pessoas, crianças, idosos, população, porque se ele tomou a vacina, é dizer, tomei a vacina. Em tudo é muito, muito, muito parecido com um governo totalitário do começo do século XX, que terminou numa tragédia de 6 milhões de mortos. Pois é. E a história está aí. Não pode se mostrar como fraco, não pode se mostrar que é o forte, bom. Pois é. É complicado, né? Ô Wagner, então hoje você está fazendo o lançamento do livro e vai estar autografando lá na Livraria Leitura às 15 horas, daqui a pouquinho. Vocês podem ter acesso a esse livro, também pode levar os outros livros dele, os anteriores, né? Que ele vai autografar com certeza. E o Wagner está numa disposição que você não imagina, para conversar, para bater papo, para te dar atenção, né? Então, assim, é uma oportunidade muito bacana, hein, Wagner? Bem lembrado, Marcos, porque é importante esclarecer que a partir não é às 3 horas e tem aglomeração. Não, é a partir das 15 horas. A livraria segue o protocolo de segurança. Não pode ter mais que 25 pessoas. Então, eu fico às 4, 5 da tarde, 6, 7, a hora que fechar, se tiver gente, eu ainda estarei lá em respeito à pessoa que foi. Então, pronto.
Você lembrou da pessoa que vai receber o pedreiro, que vai fazer sua compra, então, se você, às 3 horas não dá, mas às 6, então às 6 estarei lá, tá? Porque é importante também a gente continuar com todos os cuidados e sempre que tem essa limitação de ter 25 pessoas, então vamos fazer tudo direitinho, com muito álcool gel. É isso, então vai lá, se organiza, dá uma passadinha lá. Ele até hoje... Shopping São Luís. Shopping São Luís, Livraria Leitura, você sabe que tem a do Shopping da Ilha e tem a do Shopping São Luís, ele vai estar no Shopping São Luís, a Livraria Leitura, ali perto da MEI, então é lá que ele vai estar autografando, conversando. Ele até fez um passeio hoje pela manhã, ele falou, Marcos, vou andar pelo Centro Histórico hoje de manhã, fez outro passeio ontem à noite, porque hoje ele já disse, não, a partir da tarde eu sou só dos leitores, vou estar lá à disposição, sem pressa nenhuma, para poder conversar. Wagner, você está lá na TV também, você é um repórter, é um produtor de TV também, você está fazendo uns especiais e você é escritor. Eu queria só dar, tá poucos minutos, eu queria falar só um pouquinho dessa coisa da biografia. Tá vindo biografia nova, você não vai dizer quem está fazendo, isso aí é de praxe, né? O segredo, é a alma do sucesso, e tem que ter essa calma mesmo para trabalhar, né? Você acha que esse mercado faz um tempo que ele está aberto, que ele está bacana? As pessoas estão lendo mais, estão se interessando por essas narrativas históricas, mas sobretudo jornalística, quer dizer, são jornalistas fazendo eu sou historiador e sou jornalista, então posso falar. Bons trabalhos de pesquisa, eu sou fã do Marechal Lott, não que a Maria Tereza Goulart não seja um livro bom, não que esse não seja um livro bom, mas o Marechal Lott, ele é espetacular, ele é assim uma obra necessária, porque primeiro a escolha do personagem, eu acho que o acerto do livro, ele já começa quando você escolhe o personagem, e quando ele entra, né, no momento histórico, quer dizer, ele não foi feito, ele não é recente, mas ele é atualíssimo, assim, ele é muito, muito, muito bem-vindo, né, para as pessoas, e cada vez mais, você já me contou isso quando você falou dele, quer dizer, foi um livro que foi feito e foi ganhando força, muito mais força nos últimos tempos. E aí, me fala um pouquinho dessa coisa. Você acha que a biografia está em alta? Você acha que as pessoas estão interessadas? Você está empolgado para se manter nesse setor aí? Bom, temos mais 1 hora para responder essa pergunta. Vamos lá. Não, eu acho que o importante, e é fundamental, sempre falo dele, o Fernando Moraes, eu acho que a minha opinião, o Chateau acho que dividiu a história das biografias, porque ali se viu que uma biografia poderia ter aquele rigor histórico com uma narração empolgante e jornalística, entendeu? Isso aí também vem da escola americana, várias Truman Capote, John Didion, fazia a New Yorker, fazia todos esses perfis e toda essa narração de um fato histórico com aquela costurado por aquele texto jornalístico, né? Então eu acho que tem muita gente boa, muitas. O Mário Magalhães, que disse que um dia vai terminar a biografia do Carlos Lacerda, mas ele tem um trabalho brilhante do Marighella. Pois é, vai estar aqui com a gente, fechou com a gente para dezembro, viu? Para estar conversando com a gente aqui. Que está com o Marighella, é uma biografia belíssima. Tem a biografia tem o Leonêncio Nossa, Malu Gaspar, texto maravilhoso, o próprio Leda Neto e o Rui Castro. Eu acho que esse tipo de leitura, aqui deixando de lado uma provocação assim, o livro do historiador ele é meio denso, muito pesado, sim. Não há uma preocupação em dar aquele molho de
de encaminhamento, mas é fundamental a pesquisa do historiador, né? O jornalista, inclusive, vai se servir do trabalho dos E historiadores. sobre a biografia, que eu ainda não posso falar, mas assim como escrevi O Soldado Absoluto, a biografia do Marechal Lott, porque havia o golpe de 64 varreu a história dele, ponto de ser sepultado sem honras militares, um ministro de exército da guerra na época, né, durante 5 anos no país, garantiu a posse de Juscelino Kubitschek, impediu um golpe, sepultado nenhum corneteiro mandam, é difícil, né? Difícil. Pois é. E aí, por isso que o papel é fundamental. Então, o próximo vem com essas marcas? Vem com essas características? Vem principalmente para acabar com alguma... Marcos, vou falar uma coisa para você. Aqui, vou falar. Para acabar com aquela lenda, uma lenda. Não houve corrupção durante a ditadura militar. Boa. Então nesse caminho. Em primeira mão aí para você que faz esse trabalho tão legal, tão bonito, eu acho que você merece. A frase é essa. Pronto. Boa, legal. O Wagner, obrigado pela sua presença. A gente já tinha conversado sobre o livro, sobre outros, mas não podia perder essa oportunidade de você estar aqui perto, esse convívio mais próximo. A gente aprende muito, a gente vai conversando, vai trocando ideias, vai aproximando laços. E eu acho que valoriza também esse espaço, não é querendo jogar louros no programa, mas acho que aqui é um espaço de resistência, fazer o História em Debate numa rádio pública, no Maranhão, né, em São Luís, e contar com a presença de convidados, né, cada convidado que vem legitima o próximo, reforça o próximo. Então eu fico muito feliz com essa generosa contribuição que vocês dão também. Eu agradeço, o Wagner me deu contato de vários escritores, né? O próprio Magalhães do Marighella, eu conversei com ele hoje, aí o Wagner, não, pode falar lá meu nome, que eu sou amigo dele, e vai reforçando, e a gente vai trazendo as pessoas para conversar. Então os nossos ouvintes da hora do ao vivo, e depois, porque o programa fica no YouTube, tem a oportunidade de aprender, e é muito prazeroso. Elogio é sempre bom, crítica é bem-vinda, mas o que eu mais ouço das pessoas no programa é isso, né? Naquele momento que eles assistem, às vezes depois do ao vivo, eles falam de quanto vão aprendendo, vão tendo vontade de ler o livro. Eu acho que o que a gente faz aqui é um espaço de resistência nesse sentido, da leitura, do livro, né, é bacana, o aprendizado ele é muito bem-vindo em qualquer época, mas nessa época, porque o História em Debate ele nasceu um pouquinho disso, você não pode deixar de trazer a história para a época mais necessária dela. Então eu entendo como resistência por isso, você está dando para a população a dose do remédio certo para a hora. Nesse momento a história é o remédio mais importante que a gente pode dar. Não é isso? Sim. Eu acho que o conhecimento pode salvar. Eu acho que a informação... hoje não é permitido não estar informado. Pronto. É só isso. Só isso. Quer dizer, com tanto acesso à informação nos meios digitais, aqui, não é permitido. Eu vou, Wagner, agradecendo e deixando você aí fazer o convite para a população, você dando a palavra final aí com os nossos ouvintes. Opa, atenção, você que está ouvindo, atenção, sorteio. Eu acho que agora já estamos estourando aqui o tempo, mas semana que vem você pode sortear com seus ouvintes aí um livro, e aí garanta, a editora manda direto para a pessoa. Então é isso. Semana que vem, até porque essa semana a gente está com greve de ônibus, e aí no sorteio da semana passada, os ouvintes não vieram buscar, alegando que não tinha um ônibus para vir buscar, mas os livros estão guardadinhos, os vencedores do livro da semana passada. Então, semana que vem, a gente vai estar em Itapecuru, na Festa Literária de Itapecuru. O programa vai ser de lá, em parceria, exatamente, vai estar acompanhando lá as atividades. É
sobre o Rio Itapecuru, é sobre a história de Itapecuru. A gente vai reunir escritores, pesquisadores, lá tem a Academia de Letras de Itapecuru, então a gente vai estar fazendo um programa de lá, um experimento, né? Ou seja, se a Rádio Timbira vai fazer a transmissão de futebol, vai cobrir os times maranhenses, por que não fazer a transmissão de uma festa literária também, né? De uma grande partida literária, por que não? Então, próximo sábado, a gente vai estar fazendo a transmissão direto de Itapecuru, mesmo horário, convidados, conversando sobre o tema da festa literária de Itapecuru, é o Rio Itapecuru, né? Então, a gente vai, eles estão valorizando muito a questão ambiental e a gente vai trazer o lado histórico, então a gente vai estar de lá, e de lá a gente faz a promoção de lá, do livro, e aí o vencedor vem buscar aqui na rádio. Até lá eu espero que essa greve, que já está indo para o 10º dia, já tenha acabado, né? Vamos resolver essa história, né? A gente está na hora de resolver essa história, não é isso? Então a gente vai fazer um sorteio, passa para o Wagner o nome do vencedor, o endereço, e a editora Vestígio vai mandar, direto para sua casa. É muita moleza, é muita tranquilidade para você ler o livro. Mas se você tá com mais pressa, vai hoje. Te prepara e vai lá bem aqui no Shopping São Luís, né? Vai lá conversar com ele, vai bater papo. Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar o livro. Pronto, vai lá conversar com ele. Você acha que ele vai deixar de conversar com você porque você não vai ler o livro? Tranquilo. De jeito nenhum. Compra depois o livro, quando der, quando sair o salário, mas já bate um papo, já conversa com ele. Não perde essa oportunidade não, né, Wagner? Sim. Então, para a gente tirar uma foto, tranquilo, perfeito. Pronto. E muito legal o negócio da feira de livro, porque é o seguinte, uma criança com livro na mão vai ser um cidadão melhor no futuro. Pois é, e a gente, ouviu, Wagner, tá levando o G-Leitura, um projeto da escola, que eu sou professor de história, nós somos 10, é uma geladeira. O projeto funciona o seguinte: você quer ouvir, se você está ouvindo e quer imitar, ótimo, é para ser replicado, não é uma ideia original nossa, mas a gente pega uma doação de uma geladeira antiga. Essa geladeira ela é pintada pelos alunos, ela é grafitada, e essa geladeira recebe a doação de livros, e a gente coloca os livros na geladeira e leva para a praça pública. Então a gente vai fazer essa ação, é o 3º ano que a gente faz isso, e essa geladeira depois ela é doada para uma escola, e a escola tem o dever de manter o projeto G-Leitura. Então essas 2 semanas que antecederam a feira, agora é só uma, a gente está fazendo uma campanha de recebimento de livros não didáticos, livros literários, adultos e infantis, e a gente prepara essa carcaça de geladeira na praça, grafita ela, e quando é à noite, durante a festa literária está acontecendo, as pessoas podem ir lá pegar os livros. É dado, não é comprado. Tem livros para vender, beleza, mas lá a pessoa pode ir e pode pegar um livro, como pode também doar um livro e deixar lá, e a gente faz essa distribuição de livros, porque a gente acredita que o livro, ele é para circular, ele é para ser lido, né? Não que você não possa ter o seu livro de estimação guardadinho na estante, mas que a ideia da biblioteca, ela é legal, mas que a ideia do livro circulando é muito legal. Então a gente está com esse projeto, a gente vai colocar em prática lá o G-Leitura em Itapecuru, e também vai fazer o programa de lá no próximo sábado. Então, você querendo fazer a sua doação, entre em contato pelo direct, vai lá, Marcos Saldanha, Marcos Histórico, você encontra ainda essa semana. Agradecer o Arteiro, que já se comprometeu aí fazer uma doação lá na livraria dele lá, a gente vai passar lá depois para pegar, e todo mundo que já ajudou. Então, muito legal o que a gente está fazendo, a gente está se movimentando para poder levar o conhecimento para as pessoas. Wagner, muito obrigado pela sua presença, sua participação. Só reforço o convite para a gente poder encerrar aqui. Eu que agradeço. Então, hoje, a partir das 3 da tarde, até o shopping fechar, pronto. Estarei autografando o livro A Operação Secreta de Chopper Maranhão, na livraria Leitura do Shopping São Luís. Pronto, é isso, gente. Forte abraço para vocês, muito obrigado pela audiência. Lembrando que esse programa fica na TV Timbira, lá no YouTube, você pode assistir
rever novamente, compartilhar, não só esse, como todos os programas anteriores. Obrigado, querida Karina, prazer, você colocou a gente no ar aí, a operação, também fez aqui a filmagem no YouTube. Obrigado você que assistiu a gente. Valeu, obrigado, Luca, Mateuzinho, que está aqui com a gente, aqui com o seu tablet, acompanhando aqui a nossa entrevista. Valeu, valeu, valeu. Tchau, tchau. Excelente final de semana, que essa greve se resolva o mais rápido possível. E até o próximo sábado. Forte abraço. História em debate.